dá todos os recursos, a fé, o renovo, a esperança. Lembra de Jesus pedindo para desistir porque não estava aguentando, estava sobrecarregado. Humanamente falando, ele estava abatido, entristecido, magoado, chateado, estava no limite e chega a dizer: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O que é isso que quer dizer? Meu lado humano está no limite, porém eu não ando pelos meus sentidos, eu ando pela fé. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Isso é para nós, mas nele mesmo o Espírito Santo. Então o que acontece? Ele olha para Deus e fala: eu estou falando como homem humano, a minha vontade é isso, esse propósito, essa missão que o Senhor me deu para mim, assim, está no meu limite, porém eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Por mim eu não levantava daqui e continuava, por mim eu não ia à igreja hoje, está dando para entender? Por mim eu não orava, por mim eu não estou com a mínima vontade de cantar hoje, com a mínima vontade de tocar, estou com a mínima vontade de pregar, por mim eu não estou com a mínima vontade nem de sair de casa, por mim eu não estou com vontade de trabalhar hoje, por mim eu não estou com vontade de almoçar, de jantar, não estou com vontade de tomar banho, por mim eu estou querendo ficar quietinho lá no quarto, assim, então na frente da televisão pensando em nada. Todavia, não estou aqui para fazer a minha vontade mais. Entende? Então a minha vontade vai ser posta de lado. E Deus então revigora as forças de Jesus como homem, assim como ele revigora a minha, a sua. Diz então, continua. Mas olha só o que acontece depois. Deus ele não dá força para Jesus continuar só para poder vencer. Ele dá força para Jesus aguentar o processo de humilhação, aguentar o processo de vergonha, aguentar o processo de injustiça, aguentar o processo de chibatada, aguentar o processo de espetada, aguentar o processo da crucificação, aguentar todo o processo até a ressurreição. Então, muitas das vezes nós não entendemos que o processo é com a gente, irmão. A caminhada é com a gente. Então, usando esses dois exemplos que eu disse, a pessoa não entende que obra, trabalhar, obrar, não é para um título, é para quem se converte em Cristo. Então, agora eu faço parte do quê? Da obra de Deus. A primeira obra ela é feita onde? Através de mim ou em mim? A primeira obra é feita onde? Através de mim ou em mim? Através de você ou em você? Então essa obra tem limite para parar, ela vai estar concluída quando? Pastor, estou com 10 anos de crente. E quem disse que ela está concluída? Se bobear, você retrocede e estaciona o que Deus está fazendo, se achando que está pronto, porque você se acostumou com a guarda de cimento em vez de correr atrás de botar o piso na sua casa espiritual. Se acostumou com a gambiarrinha de acender a luz, só para não ficar no escuro, com os fios tudo assim aparecendo, correndo risco, ou sem o apagador, só colocando os fios assim, ó. Então a gente, de alguma maneira, se acostuma com a gambiarra. O provisório que dura para sempre, não tem? Não é isso? A dorzinha de dente que bota lá como já falei várias vezes, mas para minha época, hoje em dia não tem mais isso, né? O perfume. Ou então está inchado, fala, agora eu vou, o médico, o dentista fala assim, olha, moço, toma antibiótico, depois você volta, porque está muito inflamado, não dá para a gente mexer. Você toma antibiótico, desinflama, quem volta? Parou a dor, parou aquela tensão, parou aquela agonia. Então a gente se acostuma com gambiarras, irmão. E Satanás, sabendo disso, faz de tudo para que eu e você se acostume com as gambiarras espirituais. Está dando certo, não está tendo consequência nenhuma, mas você não percebe que risco se corre. Está dando certo, só chegar ali, pode ter cuidado. Irmão, quem não tem, um dia teve, demorou para consertar,
só consertou depois que deu problema. E quem não passou por isso, um dia vai passar. Tomada em casa que sem a cabeça, que só bota os fios na tomada. Você se acostuma, você aprende a lidar com aquilo, mas você não entende que aquilo corre risco. Não tem segurança. Está funcionando, mas está funcionando à base de um risco. Assim na vida espiritual. A gente se acostuma à gambiarra da oração, à gambiarra da frequência na igreja, à gambiarra da comunhão, à gambiarra da leitura, à gambiarra da consagração, à gambiarra do jejum. Uma vida de gambiarra. Sabe por que a gente não percebe que é gambiarra? Porque está dando certo. Mas a hora que acorda a história dá um curto-circuito, o inimigo vem rachando. E a pessoa, às vezes, de uma hora para outra, a cabeça vira. Dá um curto-circuito. Acabou, queimou tudo dentro de casa. Queimou o circuito dos neurônios. O que aconteceu, fulano? Ah, não, tive uma discussão lá no trabalho, hoje foi demais. Olha, pirei a cabeça. Sinceramente, não aguento mais. É muito problema. Muito problema não, é porque você vem de gambiarra a vida inteira. Então, problemas só se acumularam, não foram resolvidos. Foi só paliado, jogado para debaixo do tapete. O problema tem que ser vencido, enfrentado, confrontado. E então, haverá o quê? Solucionado. Outros virão, mas não pode se acumular com aquele. Você tem que estar sempre restaurado e renovado para vencer outro. Nenhuma batalha de Israel, nenhuma batalha foi acumulativa. Você pega de Gênesis e Apocalipse, não teve batalha acumulativa. Ah, porque Josué, Moisés, sei lá quem, Ezequiel, o fulano, Elias, venceu fulano e saíram. Eles foram embora, voltaram eles e mais 10. Não, isso. Venceram, mataram, fugiram, pegaram o despojo daquele povo, nunca mais foi visto. Vinha outra pela frente. Perdia, ganhava, mas era batalha por batalha. Não era acumulativa, que não tinha contorno. E uma das coisas que Satanás tem ganhado do povo de Deus hoje é isso, irmão. Feito o povo viver base de gambiarra e de contorno, contornando aqui, contornando ali, resolvendo aqui, dando um jeitinho para cá. É porque brasileiro dá jeito em tudo. Dá até um jeito para servir a Deus, mais ou menos. Porque as coisas vão tudo bem. Pastor, mas por que o senhor está trazendo essa palavra mais forte hoje na noite de libertação? Porque o povo de Israel aqui em Isaías passou por isso. E Deus tem uma promessa tão maravilhosa, irmão, tão grandiosa, tão, desde aquele tempo, e você vai ver esse texto, muitos e muitos anos antes de Cristo, se cumprindo nos dias de hoje. E eu tenho quase certeza de que muitos aqui nunca leram esse texto. Vamos ver? Primeiro texto. Mas você vai se identificar com a época que nós vivemos. Olha o que diz capítulo 30, verso em diante. Eu vou pulando aqui, você vai seguindo aí, por favor. Essa versão minha aqui é a NVI, eu gosto mais dela, porque a forma de explicação é mais gostosa. Mas segue nos dois que você vai melhorar. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. Entenda, Deus não está usando o profeta Isaías para apontar, acusar ninguém. Pecado, lembrando, erro de... Então vamos trocar pecado por pecado com a palavra erro de alvo, fica mais leve para a gente entender. Fazem acordos sem minha aprovação para juntar erros de alvo com erros de alvo. Quer dizer, para mim eu estou acertando o alvo, mas não é aquilo que Deus preparou. E aí Satanás vai iludindo a gente. Vai iludindo. Que descem ao Egito, mundo, sem consultar-me, para buscar proteção no poder de Faraó. Quantas pessoas, irmãos, se sentem seguros lá fora? Eu já vi cristão, gente da fé, falar assim, não é que fulano está certo, o fulano mudando, que não tem princípio bíblico, não se baseia sobre a palavra, não anda sobre a palavra, não tem vida espiritual, é uma pessoa de boa conduta, boa mente, bom coração, mas não é espiritual, não tem a vida de Deus, não tem o Espírito de Deus sobre a vida dele. Impossível ele estar certo. Ele pode estar em alguns momentos acertando, mas certo ele não está.
Isso não desmerece ninguém lá fora e faz as pessoas que não têm Deus inúteis e incapazes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a gente, como Espírito de Deus, anular a sabedoria de Deus, anular a instrução da palavra para se colocar debaixo de uma opinião, sugestão, orientação de um mundano. É isso que eu estou falando. Está dando para você entender? Por quê? Porque eu não tenho vida de oração e devoção. Então, humanamente falando, eu preciso de ligar a chavinha daqui da gambiarra, mas buscar lá fora, porque a minha natureza, ela só satisfaz pegando, vendo. Eu não aprendi a viver ainda pela fé. Porque se tudo der errado e a pessoa que eu estou devotando uma esperança der errado, aquilo vai me abater para sempre, vai me desmoronar. Vai me jogar para baixo de tal forma que eu vou perder a esperança. E vai ter gente que vai pedir até para morrer. O que o senhor está querendo dizer? Que a sabedoria de lá de fora é boa, mas não é perfeita como a de Deus. Ela é boa, agradável, mas não é perfeita. Perfeita só a vontade, a sabedoria e a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O médico pode acertar, mas ele também pode. Você está entendendo o que eu estou falando? O professor te ensina da melhor forma, mas ele também não sabe tudo. Eu posso ter respostas para você, como teu pastor, teu orientador espiritual, pela experiência vivida de tantos anos, mas eu também vou ter dúvida. Em algum momento, tem resposta que eu não vou saber, mesmo olhando e falando, meu Deus. Mas a palavra, ela vai trazer a instrução que a gente precisa. Está dando para você entender? E quando a gente absorve isso, então a gente começa a viver um outro processo na nossa vida. Um processo sem medo. Sentimos a circunstância, nos abatemos em algum momento, nos decaímos em algum instante, passamos um período até borocochô, mas rapidinho a estrada se apresenta de volta para cima para nós e não para baixo, porque para cima tem a esperança. Colossenses capítulo 3, o versículo 1 e 2, que é a mensagem de amanhã. Olhai para as coisas que são e não para as que são da terra. Então, eu absorvendo isso, não me imuniza a circunstância, mas me blinda contra os efeitos da circunstância. Está dando para você entender? Eu sinto, mas não me destrói. Eu sinto, mas eu não me abato. Eu me entristeço, mas eu não me entrego. Amém? O que mais que diz? Vamos lá. Olha que bacana. Mas, verso 3, né? Pode jogar logo. Bicho, obrigado. Mas a proteção do faraó lhes trará o quê? Vergonha. E a sombra do Egito lhes causará, ali diz, humilhação e empobrecimento. 4, embora seus líderes tenham ido a Zoan, seus enviados tenham chegado a Anis, ok? 5, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é o quê? Inútil e de nada lhe servirá. Ou diz aqui, ó, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zomba. Você está entendendo aonde Satanás deseja fazer com que a gente mude o sentido da nossa confiança e até mesmo estrutura e apoio? Faça com que a gente se lance nos braços. Por quê? Porque lá fora é visto, é sentido, é palpável, e a nossa natureza vem disso. Caiu por aqui, caiu por aqui e caiu por aqui. Então, aonde nós colocamos as vistas, a palma das mãos e lançamos para dentro, que isso, no geral, espiritualmente falando, é você absorver e despertar os sentidos, nós vamos na contramão daquilo que a palavra de Deus ensina. É como uma pessoa que ora pela libertação de um ente querido e diz assim:
Ah, mas ele tem 10 anos que bebe, pastor. Só Deus para dar graça. Mas Deus liberta. Deus libertou Paulo. Deus libertou o endemoniado de Gadareno. Isso não é historinha. Isso é um fato real que aconteceu. Os dois não existem mais. Mas Jesus, quem fez isso, quem causou tudo isso, está aqui nessa noite. Está aqui agora, aqui agora. Mas por que ele não faz? Porque às vezes eu não estou crendo como no passado eles creram. Então eu tenho que ir em busca de despertar em mim essa crença, essa confiança, essa entrega. Liberar um espaço para que Deus possa, sabe, crescer. Porque na fora que ele cresce, aquilo que ninguém dominava, que era endemoniado de Gadareno, vai cair de joelho. Aquilo que o Paulo fazia e oprimia, vai cair por terra, vai mudar o sentido. Aquilo que era contrário vai virar a favor. Deus mudando o sentido das coisas. É a situação que está indo contrário. Meu Deus, tudo que eu faço está errado. Tinha um negócio ali, calma. Isso tudo é real, mas não é maior do que o poder de Deus. Então, o que eu preciso não é abrir espaço para essas coisas, começar a concordar, espraguejar e trazer isso para dentro. E nós somos bons nisso, a gente erra rapidinho para fazer isso, irmão. Eu não estou dizendo que eu consigo, não. Eu estou dizendo que nós precisamos melhorar. Porque na medida que a gente melhora com consciência sobre essa palavra, nós vamos encontrar o que vem em seguida. Vamos ver? Olha o que vem no versículo... vamos dar um pulinho agora para o verso 8, para a gente ganhar tempo. Agora você vai se ver aqui. Agora vá, escreve isto numa tábua para eles, registre no livro, para que nos dias vindouros, nós vemos que dias? Dias vindouros, sim ou não? Dias vindouros, sejam um testemunho eterno, esse povo é rebelde. Então quer dizer o que devemos ter? Cuidado. Para quê? São filhos mentirosos. Tem coisas que parecem verdade, irmãos, mas não é verdade. É uma verdade baseada nos sentidos. É uma verdade baseada nas circunstâncias. Que é uma verdade, lembra que eu falei? Que o médico pode acertar e ele está mentindo? Não, mas ele está falando uma verdade baseada em um diagnóstico, que está real. Mas ela pode ser mentira. Por quê? Porque quando Deus cura, ele vai olhar e falar assim, não entendi nada. Não era para... Isso aqui não podia acontecer. Nunca vi isso acontecer. Então, o diagnóstico que ele deu foi revertido. Ele não falou uma mentira, mas ele falou um diagnóstico para o mundo espiritual mentiroso. Por quê? Porque se eu creio na verdade da palavra, eu não aceito a verdade do diagnóstico. Eu não aceito a verdade das palavras daquela pessoa que diz, eu não vou mudar nunca. Quem é a criatura para contender com quem? Mas sabe por que muitos não mudam e o diagnóstico prevalece? E as pessoas falam assim, eu sabia, eu sonhei com isso. Quando eu sonhei, eu sabia. Estava na cara. Tinha alguma coisa me falando, porque ela descarrega a fé no campo errado. Lá. Porque a Bíblia fala que tudo é possível dele. E o resto do versículo? Não tem. Ele para e pronto. Então não é. Tudo é possível ao que crê em Jesus. Ao que crê só na palavra. Tudo é possível ao que você crê. E aí você junta com Isaías 14, 24, diz, como pensa sucede, como determina se efetua. As pessoas às vezes pensam uma coisa, sai liberando palavra, vai jogando aquilo, semeando, uma hora aquilo acontece, fala, eu sabia. Quando eu penso, rapaz, quando eu sonho, é batata nada, você produziu aquilo, regou aquilo, e fez aquilo se tornar verdade pela sua fé negativa. Está dando para entender? Aí eu paro e penso, quantas coisas aconteceram na nossa vida que não era para acontecer, mas a gente liberou uma fé que não era para liberar. Está dando para entender? Tá dando para entender isso hoje, irmão? Aí a gente olha e fala assim, poxa vida, mas no fundo a gente está inseguro e a parte que a gente mais está crendo é o contrário daquilo que a gente fala. Está entendendo?
Não que a gente quer que aconteça, mas inconscientemente a gente está liberando, está numa briga interior. Por isso que a gente tem que entender que a gente tem que alimentar o nosso espírito, irmão, e não a nossa carne. E por mais que a gente tenha boa natureza, boa consciência, atitudes boas, deixamos coisas que fazíamos, isso não alimenta o espírito. Isso só muda a gente de comportamento, mas não de essência. Essência é transformação de dentro para fora. Comportamento se muda de fora para dentro. Só botar um susto. Lembra que eu falei na quarta-feira, quem estava aqui? Se você continuar fumando, tu vai morrer. A não ser que aqui a pessoa queira se suicidar, ele vai continuar fumando. Do contrário, ele vai parar. Porque ele está correndo Ó, se você passar ali, perigoso. Fulano foi assaltado ali ontem. Duvido que a pessoa passe. Só um louco doido que fala assim, tem medo de ninguém, não tem medo de nada não. Aí o cemitério está cheio de valente. Eu prefiro ser um covardinho vivo. Não vou olhar não. Voltar para casa no final da noite. Tranquilo, cabecinha baixa. Mais livre do que alguém carregar as alças do meu caixão falando, nossa, esse aí não levava desaforo para casa. Está dando que levar desaforo para casa, agora alguém está me levando por causa de um desaforo para o cemitério. Eu prefiro ficar na minha, né? Mas a gente vai liberando, irmãos. A natureza, a gente muda por causa de problemas, de susto, de ameaça. A gente muda. Mas a essência, a gente muda dando espaço para quem? O Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? E aí vem os problemas. Aí Deus fala mais o quê? Continua comigo, por favor, até o verso 11. Olha o que as pessoas falavam no passado, já advertidas por Isaías, através do poder de Deus. Pergunta se não é isso hoje que está acontecendo na maioria das igrejas, irmão. Presta atenção. Versículo 9, finalzinho, né? São filhos mentirosos e tal. Filhos que não querem saber da instrução de quem? Do Senhor, ou da palavra, né? Eles dizem aos videntes. Quem são os videntes? Videntes, na época do passado, chamava vidente, a tradução do hebraico do aramaico para o hebraico para o latim, depois do português ou qualquer outra língua, não tinha muitas das vezes as palavras, então eles traduziam nos sinônimos. Vidente era aqueles que tinham a revelação, mas não eram os videntes ciganos, viu, irmãos? Mas dizia aqueles que tinham as revelações e os profetas, aqui, ó. Eles diziam aos videntes, não tem mais visões, e aos profetas, não nos revelem mais o que é. O que está escrito aí? Não nos revelem mais o que é o quê? Eu não quero saber. Eu quero viver a vida que eu estou vivendo, porque ela está me agradando. Ela é boa para mim, está me satisfazendo, está me dando uma realização. Eu não quero saber. Tem isso hoje, irmão? Tem? Dentro da igreja? Você prega uma palavra que realmente é a revelação, é a palavra de Deus, mas não agrada a maioria. Ou você, como um bom crente, vai levar uma palavra para alguém e aquela pessoa se afasta de você ou fica meio gasturento. Por quê? Porque agora você é crente. Ou então você quer ser melhor do que os outros. Ela também é crente, mas ela não fala a mesma linguagem espiritual que você. Ela não quer saber do que é certo. Ela quer fazer o que é certo, mas não quer saber do que é. Como isso? Pirei sua cabeça, não? Como é? Eu quero fazer o que é certo, mas não quero saber o que é certo. Agora, pare e pergunta para uma pessoa inteligente que você é. Como que eu vou fazer o que é certo se eu não sei o que é certo? Para uma criança, é certo. Para ela é certo. Reivindicar no meio do shopping uma choradeira porque ela quer ir lá um brinquedo. Mas ela não entendeu que aquilo é errado. Para ela é certo. Então, o que é que eu quero fazer como certo, mas não quero saber o que é certo? Porque eu quero fazer o que é certo, que agrada a mim, que eu quero o que é certo aos meus olhos. Não o que é certo, certo. Eu quero fazer o que é certo do meu jeito, não da forma que deva ser. Porque dá trabalho, né, irmão? Ninguém quer ter trabalho, ainda mais nos tempos de hoje. E olha o que diz mais. Não vos revele o que é certo. Falem-nos coisas o quê? Agradáveis. Profetizem ilusões.
Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Para de confrontar a gente. Eu já perdi pessoas aqui na igreja, irmãos. E não foi uma, nem duas, nem duas, nem três. Porque a gente fala dessa forma, que eu estou falando aqui hoje para você. Ultimamente o pastor só está pregando sobre conserto, sobre dízimo, falando sobre que a gente tem que vir na igreja todo dia. Parece assim que o pastor não tem mais mensagem, não. Ultimamente ele só está pregando uma linha de mensagem assim, parece que está sem inspiração. Aí vai para algum lugar que pregue o que agrada e não confronta. Prega o que massageia e incentiva, mas não que conserta. Que não pregue o certo, mas que permite ela fazer o certo. Ô irmão, Deus não nos chamou para a gente fazer o certo. Deus nos chamou para nos ensinar o certo. Agora, se eu vou fazer ou não, é comigo. Mas Ele nos chamou para ensinar o que é certo. Entende? Porque Ele morreu na cruz por isso. Então é certo eu entender o que é certo. Para quê? Para eu buscar errar menos a cada dia. E isso vai transformar a minha vida de dentro. Quando vier os confrontos, vier as batalhas, vier as oposições, então o que vai acontecer? Eu vou sentir elas do mesmo jeito. Só que eu vou ter estrutura para enfrentar, para permanecer tomando uma lambada 2, 3 dias, 4, uma semana, um mês, e continuar perseverando, e daqui a pouco fazer, ó, aí eu estou vendo começar a fragilizar a barreira. Sai um pedacinho. Ela não caiu, mas vai. Sai um pedaço. São os muros de Jericó. Roda, 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 roda e nada. E daí? Deus falou que é para rodar, eu estou rodando. Deus falou que é para orar, eu estou orando. Mas eu não estou acontecendo nada. Mas eu vou continuar caminhando, vou continuar rodando, vou continuar crendo, vou continuar intercedendo, vou continuar ungindo, vou continuar profetizando, vou continuar aprendendo para continuar tendo estrutura, para continuar perseverando e continuar resistindo. Está dando para compreender, irmão? Senão a gente não aguenta. Mas Satanás faz de tudo. E não é da agora, você entendeu? É desde aquele tempo. Não vive para isso, não. Será lá nos tempos de Jesus. Como eu falei de um irmão agora há pouco tempo, na live dele aí no Facebook. Parem de pregar sobre pecado nas igrejas. Não preguem mais sobre pecado. O mundo já fala de pecado. Vamos falar só do amor do Senhor. Mas não tem como falar de amor sem falar do pecado. Porque o que levou Jesus, Deus enviar Jesus, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê, não pereça por causa de quê? Pecado. Como é que eu vou falar de amor sem falar de morte? Como é que eu vou falar de Deus sem falar de Satanás? Como é que eu vou falar de céu sem falar de inferno? Como? Como que eu vou falar de salvação se eu não for falar de perdição? Está dando para entender? Cuidado, irmão. A gente tem que estar ligado. Naquele tempo já era ruim. Hoje está ficando bem pior. Para a gente caminhar para o final, para a gente orar. Essas escamas do engano do diabo vai cair, meu irmão. Você vê que hoje para se fortalecer, você vai ter vida, você vai andar para frente, você vai conseguir o que Deus promete aqui agora para a gente. No versículo 15, no versículo 16 e 17 e também no 26. Vamos ler tudo para a gente poder orar. Verso 15, para a gente ganhar tempo. Diz assim, gente. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está o quê? A salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o quê? Pega isso aqui na meditação e vira de trás para frente sem mudar o sentido de nada, sem tirar um tio, uma vírgula, um ponto. O vigor que a gente precisa vai se perder na na insegurança, na dúvida. Aonde que vigor, que força que permanece? Nenhuma. O que mais?
na agitação, no lugar da quietude, no pavor, na ânsia, o que vai acontecer? Não vai ter descanso, coisa nenhuma. Onde não tem descanso, qual o contrário de descanso é o quê? Cansaço, não é? No cansaço e na fadiga, eu não consigo discernimento, ouvir. É como eu já passei, você já passou, quem nunca passou? Até no culto, está ouvindo. E quantas vezes eu vinha cansado, e eu dava aquela pescada, a pastora fazia assim, eu levantava, tomava água sem sede, para aguentar ouvir. Isso é fato, o corpo está cansado. Aí eu pergunto, no cansaço, você consegue prestar atenção em alguma coisa? Pouco. No cansaço, o sono Quantos desastres acontecem no cansaço? Já aconteceu desastre no descanso? Não, falou que estava tão descansado que ele derrubou o avião. Ele estava tão descansado que ele bateu de carro. Tem isso? Ele estava tão sóbrio, mas tão sóbrio, né? Que ele capotou e desceu uma ribanceira. Claro, acontece que o cara está louco, correndo assim, pneu careca, um dia de chuva, aí já não é questão de sobriedade, ele perdeu a noção do que é coerente, né? Botando em risco a vida dele e de todo mundo que está com ele. E acima de tudo, de quem está do outro lado que ele nem conhece. É assim que funciona. Mas isso é exceção. Mas no geral, nós estamos falando de cansaço. O cansaço não nos deixa ter o quê? Aprendizado, discernimento. Às vezes a gente está ouvindo, mas não está entendendo nada. Eu estou cansado. Então, sai daqui hoje pensando assim, o que Satanás quer fazer com a nossa vida espiritual? Para você cansar, você precisa de desgastar. Ele quer que você se desgaste com preocupação, se desgaste com angústia, se desgaste remoendo, e não faça exatamente o que está ali, ó. O quê? Descanso, quietude e vigor. Para que você tenha uma pessoa que tem descanso, quietude e vigor, ele está disposto ou indisposta? Não estou falando do preguiçoso, estou falando a pessoa de cansar e descansar, né? Tem gente, quanto mais ela descansa, mais ela dorme, mais sono dá, mais cansaço ela tem. Mas aí já é uma questão patológica, talvez, é anemia, sei lá o que. No normal, você descansou, e a Bíblia fala que a gente, quando está cansado, tem que descansar, irmão. Só que aí ninguém pode dizer para você ou para mim que a gente está cansado. Você tem que entender qual é o seu limite. E dizer assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nós conhecemos esse texto, até que não é crente, mas a gente não faz. Qual é o lugar do nosso descanso? O mesmo Salmo, no verso 18, diz assim, porque conheceu o meu nome, eu colocarei no alto e sublime lugar, ali ó, lugar de descanso, lugar de restauração, águas tranquilas e pastos. Isso não traz revigor, não. Você tira uma fériasinha, vai na praia, visita um amigo, fica em casa ali, dá aquela dormida, dá um pouquinho mais tarde dos dias que você está acontecendo. Você revigora, você fica disposto, a cabeça desanuvia, o peso vai embora. Então, como é que eu descanso? No mundo espiritual não é dormindo, no mundo espiritual não é distraindo, no mundo espiritual não é viajando, no mundo espiritual é habitando no esconderijo do Altíssimo. E aonde é o esconderijo do Altíssimo, irmão? Aonde Deus se esconde, se guarda, mora, e ninguém pode tocar e chegar, nem o diabo, porque a Bíblia diz que nem o fio da perversidade chegará lá, na sua palavra. Não tem outro lugar. E quando eu estou debaixo desta palavra, eu estou num alto e sublime lugar, num lugar de retiro, aonde Satanás e os sintomas dele não poderão me dominar. E eu me revigoro e me restauro, e volto para a batalha com condições de vitória, porque cansado não se briga, cansado não se peleja, cansado não se guerreia. Então,
descanse, revigore. O que você está fazendo aqui hoje? Apesar do dia que você passou, sua carne chorando, às vezes cansada, vontade de chegar em casa, comer alguma coisa, tomar um banho, você que tomou um banho, comer alguma coisa, engolir, vir para a igreja, então você está já olhando no relógio para falar, meu Deus, glória a Deus, que benção, mas eu quero voltar para cá, chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, só não quero descansar, eu quero deitar. Essa é a sua natureza. Não é assim que a gente faz? Para amanhã estar tinindo de novo? Tinindo é coisa de velho, né? Tá joinha. Mas no espírito é como? Igualzinho você fez. Do jeito que você quer ir para a sua casa, tomar um banho, se lavar e comer, você veio à casa, que é a sua casa, se lavar e comer. Vós já estáis limpo pela palavra dada. Lavou. O pão, o alimento te alimentou. Mas Satanás está conseguindo fazer o que com o passar dos tempos? Transferir o cansaço para a área espiritual. E aí a gente fica desgastado. E aí a gente não tem quietude e nem confiança. Por quê? Porque isso vai trazendo para nós abatimento. E para finalizar, vamos dar Verso 18. Quando a gente entende e age, Deus já está esperando há muito tempo isso aqui, ó. Contudo, o Senhor espera o quê? O momento de ser bondoso com quem? E ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele... Glória a Deus, irmão. Só para a gente... Já acabou, mas é só a cerejinha. Verso 26. Aqui a gente vai encerrar. A luz da lua, o quê? Brilhará como o sol. Como que uma lua vai brilhar como o sol? Ela vai ter força e vigor, porque a lua não tem luz própria. Ela reflete a luz solar. Então, é sinal de que a pessoa ou a circunstância que está refletindo em mim alguma coisa, agora eu vou ser reflexo e vou ter o vigor do próprio sol. O sol, a Bíblia diz que é o Senhor, que é o sol da justiça, a luz do mundo. Então, este vigor, esse poder, essa quentura, essa fervorosidade estará em mim, que só reflito a luz dele em mim. Essa luz será tão forte, quando eu faço isso aí, essa luz será tão forte que de lua eu vou passar a ser igual ao sol. Então, em vez de ser eu, em nome do Senhor, serei como Cristo. Cristão, pequeno Cristo, que farei as obras que ele fez e muito. É aqui que eu queria chegar para te mostrar a base do porquê da oração do início. Pastor, ora pelo meu filho, eu vou orar, vou unir com você a oração, mas você também está orando? Está chamando o Satanás lá do vício pelo nome? Está expulsando e dizendo aqui não, em nome de Jesus, essa casa, esse quarto, essa vida, minha casa, minha família, é consagrado e aqui você não vai dominar. Você pode estar dominando, mas você pode estar em um momento de domínio, mas você não tem domínio, porque o domínio é do Senhor. Você está entendendo? Isso é com a sua vida, isso é com a sua família, com o seu trabalho, é com tudo que pertence. Que você vai, como lua, Deus te transformará em um sol. E aí, será ainda 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos. Quando? Quando o Senhor cuidar o quê? Das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Por que fala que Deus curou as feridas e a ferida que ele causou? Deus não machuca a gente. Deus ele só quebra para consertar. Tem coisas que a gente precisa refazer. É um pé torto que colou errado, sabe? É um negocinho que está lá assim meio... E a gente aprendeu a viver com aquilo. Então ele vai chegar e vai, eu preciso refazer isso, tá vendo? Vai doer um pouquinho, mas é uma dor para curar. Mas lembra lá em cima? Quantos estão dispostos a se permitir
ser trabalhado, ainda que doa, para brilhar 7 vezes mais. Eu estou. Se você tiver, então também aplauda Jesus. Eu quero. Mas vai doer, problema não. O benefício não se comparará ao conserto que Deus fará.